nossa equipe tem uma experiência de correção de mielomeningocele que provavelmente é uma das maiores do mundo. Tá? Nessa semana, nós completamos 390 casos de bebês com mielomeningocele operados intraútero. A gente começou a tratar a mielomeningocele intraútero em 2015, então nós operamos centenas de bebês e por conta disso nós tivemos a oportunidade de desenvolver técnicas novas de tal maneira que a gente pudesse adaptar diferentes técnicas a diferentes condições, ou seja, adaptar a melhor técnica cirúrgica ao tipo da mielomeningocele ou da lesão na coluna e à idade gestacional em que esse bebê vai ser operado. E graças a esses números muito grandes, nós tivemos a oportunidade também de estudar, de avaliar, de fazer trabalhos científicos que mostraram algumas coisas muito interessantes para a gente, confirmando a ideia, né, de que a gente deve eliminar a segunda agressão na coluninha do bebê o mais cedo possível durante a gestação. Então, o ano passado, eu publiquei um artigo na Prenatal Diagnosis sobre isso, que está aí à disposição de vocês o título, e que nos trouxe informações muito importantes. E eu consegui demonstrar, tá, que no período de 19 a 26 semanas, tá, que é classicamente o período em que nós realizamos a correção da mielomeningocele fetal. Nesse período, então, quanto mais cedo nós corrigimos a mielomeningocele, tá, menor a chance dessa criança ter que fazer um tratamento para a hidrocefalia, ou seja, colocar um dreno ventrículo-peritoneal no pós-natal por conta da hidrocefalia. Então veja, quanto mais cedo a gente opera o feto, mais ele escapa de ter que colocar um dreno na cabecinha para tratar a hidrocefalia, e isso é muito importante, porque quando essa criança tem que colocar esse dreninho ventrículo-peritoneal, isso vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento cognitivo dessa criança. E ainda mais se ela tiver que ficar trocando esse dreno o tempo todo. Então, evitar uma derivação ventrículo-peritoneal é absolutamente fundamental. Então veja, eu consegui demonstrar com esse artigo, tá, com uma casuística muito grande, muito expressiva, que cada semana que eu atraso o tratamento intraútero da mielomeningocele, eu aumento a chance dessa criança receber uma derivação ventrículo-peritoneal. Tem até uma formulazinha ali dentro que nos permite calcular essa chance de derivação ventrículo-peritoneal na dependência da época em que a criança é operada e da gravidade da hidrocefalia que ela tiver antes da cirurgia. E eu vou dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos aqui. Se eu operar uma criança de mielomeningocele com 19 semanas, tá? E que no pré-operatório ela não tenha ventrículomegalia ou hidrocefalia, a chance dessa criança no pós-natal ter que usar um dreno para tratamento de hidrocefalia é de 5%. Tá? Se eu pegar essa mesma criança sem ventrículomegalia e operar com 26 semanas, tá? Ainda sem ventrículomegalia, essa chance dela ter que colocar um dreno na cabecinha depois do nascimento pula para 15%. Triplica, tá? Fica 3 vezes maior. E isso é muito significativo, tá? Muito significativo. Então nós não podemos esquecer, tá?
que idade gestacional da cirurgia fetal é muito importante para o resultado pós-natal dessa criança. Então, algumas informações a gente já tem. Operar o feto, os resultados neurológicos dessa criança vão ser bem melhores do que se eu deixar para operar a criança depois que ela nascer. E quando a gente vai para a vida fetal, no período clássico para a cirurgia de mielomeningocele, quanto antes eu operar essa criança, menor a chance dessa criança ter que usar um dreno ventrículo peritoneal no pós-natal, e isso é muito bom. Também muito importante em relação a esse mesmo tema, acaba de ser aceito para publicação um artigo meu também a respeito disso, que está aí na tela para vocês, onde eu avaliei a influência da idade gestacional em que a criança é submetida à correção da espinha bífida. Então, a influência dessa idade gestacional na chance dessa criança conseguir andar com ou sem o uso de qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de órtese ou auxílio. E nós chegamos também a resultados muito interessantes. E nós vimos que quanto mais cedo a criança é operada, tá? E quanto mais baixo é o nível anatômico da lesão na coluna, maior a chance dessa criança conseguir andar no pós-natal com ou sem o uso de aparelhos. Então eu vou dar um exemplo disso. Se eu operar uma criança intraútero, tá? Com mielomeningocele, com 19 semanas, tá? E uma criança que tem uma lesão na coluna, cujo nível, uma lesão na coluna um pouquinho mais baixa, que acomete a coluna lombar no nível 5 para baixo, tá? Uma lesãozinha mais baixa, mais perto do saco. Então, se eu pego esse bebê e eu opero com 19 semanas de gestação, tá? A chance dessa criança conseguir andar com ou sem o uso de aparelhos no pós-natal é de 95%. Se eu pegar esse mesmo bebê, tá, com essa mesma lesão na coluna e atrasar o tratamento para 26 semanas de gravidez, tá, a chance dessa criança deambular cai para 50%. Tá? Então veja, mais uma vez, eu consegui demonstrar, porque os nossos números são muito grandes, tá? Eu coloquei lá atrás para vocês que quanto mais cedo eu opero eu fecho uma mielomeningocele no feto, maior a chance dessa criança conseguir andar no pós-natal. Então vejam, apesar da gente ter transformado os números em publicações, em ciência, o raciocínio é extremamente simples, não é? Ou seja, se as consequências, as sequelas neurológicas pós-natais de uma criança com mielomeningocele dependem não somente do defeito primário na coluna, mas do tempo que esse defeito fica exposto a outros agressores, e os outros agressores são o líquido amniótico e a perda crônica do líquor, que envolve o sistema nervoso central, faz sentido corrigir a mielomeningocele intraútero, porque aí a gente tira a segunda agressão da exposição ao líquido amniótico e não deixa mais essa criança ficar perdendo esse líquor que banha o sistema nervoso central. Mas se faz sentido eu corrigir intraútero, por que não, na vida fetal, antecipar o tratamento do bebê? Então a pergunta foi, será que não faz diferença nenhuma a longo prazo para essa criança, eu operar essa criança com 26 semanas ou com 19 semanas? Quer dizer, dá quase 2 meses de diferença, né? Será que não faz diferença nenhuma eu tirar a segunda agressão dessa criança com 19 semanas? Ou tirar essa segunda agressão com 26, 1 mês e meio depois? O que nós estamos demonstrando com nossos artigos, né, publicados aí então em revistas internacionais importantes, é que faz toda a diferença, tá? É que cada semana que a gente atrasa o tratamento de uma mielomeningocele nesse período de 19 a 26 semanas,
a gente aumenta a chance dessa criança ter que receber um dreno para tratamento de hidrocefalia e diminui a chance dessa criança conseguir andar com ou sem o uso de aparelhos. Então a primeira pergunta que a gente fez hoje, né, porque o tema é como e quando tratar a mielomeningocele, fica muito claro na minha cabeça, fica muito claro na nossa experiência, que é gigante, né, envolvendo quase 400 pacientes operadas já nesses últimos 5 anos. Né? É muito claro para mim que tratar mielo intraútero é melhor do que tratar depois que nascer, e intraútero, quanto mais cedo, melhor.